O verniz perdeu o brilho. A maioria das oficinas que eu conheço sofrem desse problema. Verniz que perde brilho. E olha, eu vou falar para você, tem cliente que usa alta tecnologia, tem cliente que usa um monte de processo legal, tem oficina que usa vernizes top de linha, assim, produtos bons. E tem problema do bendito do murchamento. E esse murchamento, ele não é exclusivamente por conta do verniz. Não é exclusivamente por conta do verniz. E eu vou te falar aqui um cuidado que você tem que ter para que você evite o murchamento. Primeiro, deixa eu desfazer esse detalhe do murchamento, tá? Murchamento, normalmente ele é atribuído aqui. Verniz murchou, perdeu brilho. A gente precisa separar uma coisa da outra. Perder brilho é uma situação. Normalmente envolve a qualidade do verniz. Murchamento. Murchamento, ele na maioria das vezes, tá? Para quem usa um bom verniz, usa uma boa tinta, o murchamento não significa perda de brilho. Ele quer dizer perda de definição da imagem, que é uma outra característica do verniz. O verniz ele é categorizado em retenção de brilho, que é o brilho, né, que você vê, isso é medido, assim como também é medido a definição da imagem, só separando uma coisa da outra. A maioria das oficinas que usam bons produtos, elas perdem a definição da imagem de acordo com alguns probleminhas durante a pintura, o que leva você a concluir, pela lógica, que a perda da definição da imagem não é por conta do verniz especificamente. E você, como acaba muitas vezes culpando só o verniz pelo problema. Mas a perda da definição da imagem é aquilo que eu vou te dar um exemplo que você já vai entender certinho. Quando você pinta um carro num dia, por exemplo, pinta um paralama longa na porta. Tá tudo lindo, o verniz tá liso, bonito, tá tudo top. No outro dia você chega lá para montar o carro e tudo mais, você vai olhar o paralama, ele tá todo tremidinho o verniz. É como se ele desse uma micro murchada e perdeu um pouquinho daquela textura bonita que você deixou, agora ela tá toda tremidinha. Detalhe, se você olha o paralama e ele tá todo tremidinho, houve um murchamento. Perda de definição da imagem. Quando você se afasta do carro e olha ele contra a luz, você vai ver brilho. Porém, quando você chega perto e olha o teu reflexo, ou olha o reflexo de uma luz, especificamente em cima do verniz, você vai perceber que a borda do verniz, ela distorce. O reflexo da luz ele é distorcido pela característica do verniz ter dado aquela leve murchadinha ou aquela leve tremidinha. Tá? Aquilo ali é perda de definição da imagem. E perda de definição da imagem é o que não tem conserto. Aquilo ali não tem jeito, não vai endireitar com polimento. Vai na hora, você vai polir, vai lixar, vai estar bonito, né? Mas aquilo ali vai fazer de novo, vai voltar aquele mesmo aspecto tremidinho e você não vai ter como corrigir. Quem é do mercado sabe o que eu estou falando, que infelizmente não corrige mesmo, tá bom? Como é que você constata que essa perda de definição da imagem ela está no processo e não no produto? Quando você pinta o paralama longa na porta, o paralama está churingado, né? Eu falo esse termo, tem gente que acha engraçado isso, mas ele está levemente tremidinho. O alongamento levemente tremidinho, e o final do alongamento e a parte onde não foi tinta embaixo, o verniz está íntegro. E a maioria atribui esse problema ao verniz, e o problema não está no verniz, o problema está na tinta. E você pode usar a melhor tinta que você quiser aí na sua oficina, esse problema pode acontecer se você não levar em consideração 3 fatores importantes. Primeiro, viscosidade da tinta. Você está aplicando a tinta grossa, amigo? Você vai colher problema. Eu pego a tinta da PPG, eu pego a tinta da Sikkens, eu pego a tinta da Exalta, pegando umas linhas mais nobres, e aí eu faço uma diluição um pouquinho menor, porque eu gosto de dar mais enchimento, ela cobre mais rápida. Erro crasso. O boletim técnico da maioria das fábricas de tinta de alta tecnologia vai dizer lá que você tem que pintar com a viscosidade ali na faixa de 14 segundos no copo for. Se você deixar 18, olha só, 14 para 18 é 4 segundos, não é quase nada. Mas se você deixar mais de 18, você já começa a correr o risco dessa tua pintura churingar e perder brilho. Murchar, né? Churingar ninguém vai entender. Mas murchar e ter a perda da definição da imagem, não de brilho, tá? Então cuida isso. Primeiro fator, viscosidade, você tem que cuidar. Segundo, não pode pintar num ambiente úmido. Tá? Então não pode, você que está pintando e não tem uma cabine de pintura ou não quer ligar a cabine de pintura num dia frio, você vai ter problema do verniz reter, aliás, da tinta segurar a umidade antes de você dar o verniz e isso vai contribuir para a tinta baixar também. E o terceiro aspecto que você, cuidado na verdade, que você tem que ter para que o teu verniz ele segure brilho em cima da tinta é que você respeite os intervalos entre demão de tinta. Não adianta você dar a tinta, não deixar ela ficar completamente lisa, completamente fosca para daí entrar com o verniz, porque você vai contribuir para essa perda de definição da imagem no verniz. Então, ficam aqui 3 dicas importantes para você, eu vou falar depois de outros detalhes relevantes aí do negócio, mas não esquece, tá bom? Viscosidade, 0 de umidade, ou o mínimo possível de umidade, respeitar os intervalos entre demãos na tinta, vão fazer com que você não tenha esse problema da perda de definição da imagem do verniz, que, de novo, não tem conserto. Uma vez aconteceu, você só consegue disfarçar com polimentos periódicos, mas ela sempre vai acontecer porque o verniz, na verdade, está copiando aquela murchada, aquela perda de volume que a tinta teve embaixo do verniz antes de você aplicar ele. Então, segue aí para mais dicas, espero que essa possa ter ajudado. Falaremos mais sobre perda de brilho em outro momento.